E eu queria inicialmente dizer para vocês que esse curso é viável porque a telemedicina do INCOR, junto com a telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, mais a Escola de Educação Permanente da USP, quer dizer, é um grupo que se reúne para montar essa estrutura desse curso, que é uma estrutura que, infelizmente, tem um custo muito alto hoje para transmissão, para tudo, mas a gente está fazendo o possível para deixar para boa parte das pessoas, que for possível realmente deixar aqui presente, para que a gente possa aproveitar bastante desse curso. E o que vocês vão ver aqui é que a eletrocardiografia vem mudando muito, principalmente na interpretação. E é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, quer dizer, dos últimos 15, 20 anos, quem aprendeu eletro tem que revisar, porque vocês vão ver que os conceitos mudaram muito, principalmente pela biologia molecular, principalmente porque você tem muita coisa da genética hoje. Bom, o que a gente vai falar um pouquinho, que eu quero trazer para vocês, é o que a gente tem de melhor, porque olhar para eletro sem saber, sem ter visão espacial, vocês não vão aprender adequadamente eletro. Vocês vão decorar padrões, e infelizmente eletro muda de pessoa para pessoa, né? E realmente os padrões de normalidade são variáveis, e vocês vão sentir a importância do vetrocardiograma. Para vocês terem ideia, a nossa sessão de hands-on da SOCESP, agora lotada para o pessoal aprender veto, que é o exame que nos acompanha há 40 anos aqui na instituição. Praticamente acho que são poucos os grupos que fazem vetrocardiografia. Por quê? Porque todo mundo está afim de entender eletro para valer. E se você não souber um pouco espacialmente, você não vai aprender. Então até os antigos estão voltando, nós estamos encontrando ex-alunos daqui que estão querendo aprender um pouquinho do vetrocardiograma. Esse é um trabalho feito com a telemedicina, a Faculdade de Medicina da USP, que é o resumo do que é o eletrocardiograma. Então vocês vão ver lá, coração, sistema de condução, nó sinusal. Começou a ativar os átrios, está aqui, ó, átrio direito, a primeira porção da onda P. De repente, fascículo de Bachmann, você vai ativar o átrio esquerdo, a segunda porção da onda P. Então, eu estou ativando os átrios, esquerdo, primeiro direito, primeiro esquerdo. Depois, eu chego lá no nó AV e começo, né, a ativar o sistema de condução. Claro que tem um delayzinho, nós vamos depois entender por que isso. E aí eu começo a atuar no sistema de condução, ramo direito, ramo esquerdo. E vejam, agora eu vou ativar o septo, o primeiro momento da ativação, que é o responsável aqui no caso pela onda Q desse caso. Depois eu ativo as paredes livres, VD, VS sincrônico, é o QRS praticamente o R, e eu termino nas porções basais superiores à direita. E aí eu repolarizo. E qual que é o truque do eletro? O truque é que a partir desse símbolo que a gente viu, você coloca as derivações. Derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que vão enxergar direita, esquerda, frente e trás, e cada derivação cria um PQRST diferente, porque ela enxerga o fenômeno por ângulos diferentes. Então vocês vão ver que cada uma delas escreve PQRST, mas cada uma tem uma peculiaridade, porque ela está enxergando de um ângulo diferente. Então é importante ver isso. Esse é o plano horizontal, onde nós vamos ver as derivações de V1 a V6, e depois as derivações do plano frontal. Então, vamos ver D1, praticamente ali a derivação D1, braço direito, braço esquerdo, a derivação D2, braço direito, pé esquerdo, derivação D3, braço esquerdo, perna esquerda. Cada uma vendo também com PQRS diferente. Olha lá, estão vendo PQRST diferentes, porque cada uma vai enxergar da direita, da esquerda, de cima para baixo e assim por diante. E, finalmente, no plano frontal, que nós estamos comentando, as outras três derivações chamadas aumentadas, AVR, AVL e AVF. Né? Derivações que estão aqui, a direita o AVR, a esquerda o AVL e o AVF na parede inferior. Cada uma criando o PQRS diferente. É isso a base do que nós vamos estudar aqui. Um fenômeno único, visto por derivações, que acabam realmente trazendo para a gente informações para cada posição. Bom, como é que você pode observar esse fenômeno elétrico do coração? Nós podemos ver por esse eletrocardiograma de 12 derivações, mas eu posso também por outro tipo de eletrodo e enxergar através do vetrocardiograma, que é um sistema de colocação de eletrodos muito semelhante ao eletro, com algumas coisas colocadas aqui atrás da parede posterior e sem derivações de braço, tudo feito no tórax. E o vetro, vocês vão ver, ele corrige a posição do coração, que é excêntrica, mas para o vetro ele está no centro do tórax. Ou um aparelho que a gente tem aqui há muitos anos, que é um mapeamento eletrocardiográfico de superfície, que vê o coração tanto na parte anterior do tórax e a parte posterior. São 87 derivações. Uma outra forma de enxergar esse fenômeno que a gente descreveu para vocês agora. Então, nós podemos observar de várias formas, né? Sempre pensando assim, quer dizer, você tem um gerador, o coração é um grande gerador, uma sequência de ativação, ele gera um campo eletromagnético aqui na superfície do tórax, transmite com as dificuldades de tórax e tal, e aí você tem praticamente uma possibilidade de fazer um mapeamento, né? Você tem todo o potencial de superfície do tórax, e aí você usa o eletro, o vetro ou o mapeamento de superfície, qualquer um deles serve. Isso aqui é um software holandês, né? Vamos ver se, como todo filminho abre, vamos lá. Tá aí. Isso é um software holandês. Por que isso é feito por bioengenheiros? A eletrocardiografia tem muito bioengenheiro trabalhando junto, porque eles ficam tentando criar maneiras de você entender como é que o estímulo alcança o coração, quer dizer, como é que ele ativa o coração e aonde ativa. Quer dizer, eles criam esses softwares para dar entendimento no que a gente vai falar. Então, vamos aproveitar bem isso aqui. Então, aqui está o coração, principalmente aqui os ventrículos, como a gente viu, né? Tá? O que vocês vão observar? Primeiro, que lá dentro eu tenho uns pontinhos em cor de rosa que correspondem ao primeiro momento da ativação. Olha como eles são paraceptais próximos ao septo. Quem são esses pontos? As três divisões do ramo esquerdo, a divisão antero-superior, posterior-inferior e anteromedial. Então, a ativação começa no endocárdio do ventrículo esquerdo em direção ao endocárdio do VD. Por isso que sempre a ativação vai para frente e para a direita. E eu enxergo aqui em V1, V2 sempre de frente o septo. Então, primeiro momento, ativação septal, está lá. No segundo momento, a ativação ela vai andar pelas paredes livres de VD e de VE. Sincrônico, o QRS é estreito porque os dois praticamente são ativados simultaneamente. Quanto tempo? 40, 60, porque o septo ativa aqui, ó, 0, 20 milissegundos. Aí 20, 40, 50, 60, você está na parede livre. E depois a ativação
vai para a região basal, principalmente basal direita, que é o último momento de ativar. Então já temos que pensar no espaço isso. A ativação é para frente, para a direita do septo, endocárdio de VE para endocárdio de VD, roda nas paredes livres, vai sempre para baixo para a esquerda, porque o VE é maior que o VD, e termina aqui em cima. Isso é o espaço dessa história que eu vou mostrar para vocês. E daí, como é que isso aí funciona? Funciona porque, no fundo, se você olhar na superfície do tórax, né, se quiser colocar as derivações na superfície do tórax, nós vamos observar aqui, ó, que quando você ativa lá o coração, você gera esse campo eletromagnético no torso, né? Então, no torso, quer dizer, nós estamos falando aqui de um campo que está aqui no torso, na frente e trás, as derivações do plano horizontal. Isso aqui que eu estou mostrando são linhas isopotenciais que te dão como se dá essa ativação na superfície do tórax. Ah, então o coração é o gerador, está lá na superfície do tórax, toda essa possibilidade de você ter o campo eletromagnético, e essas derivações aqui vão captar o sinal do eletrocardiograma. Então, esse é o caminho, gera, vem aqui e traz a informação. Bom, e daí? E daí que eu posso enxergar isso que eu estou mostrando para vocês no eletro de 12 derivações que está aqui, mas eu podia também chegar aqui e colocar 64 derivações, que é o sistema de mapeamento holandês, que é diferente do nosso, que é japonês, tem 87 pontos. Mas olha, eu posso enxergar a frente do coração, a parte posterior, a parte anterior, e posso também enxergar, que é o que eu vou querer mostrar para vocês no decorrer da aula, através de alças. Eu posso ver tudo isso através de uma alça, que é plano horizontal, frontal, e ainda cresce um plano chamado sagital. E nós vamos entender que essa alcinha que está no plano horizontal é septo para frente e para a direita, é a parede livre para trás e para a esquerda, porção basal para a direita. Claro, isso aqui reproduz a ativação que eu mostrei para vocês no espaço. Aqui o plano frontal, septo, parede livre para baixo e para a esquerda, porção basal para a direita e assim por diante. Bom, mas nós estamos aqui primeiro para ver eletro, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. E tem mais uma coisa interessante aqui que nós vamos ver, porque eu acho que no decorrer da aula eu vou tentar trazer para vocês algumas informações interessantes. Se eu pegar um ponto do epicárdio, eu estou aqui no epicárdio, seja qualquer miócito que eu tiver aqui, eu vou ver que eu estou mostrando ali embaixo, aqui ó, embaixo à esquerda, um potencial de ação. Quer dizer que onde eu tocar vai ter um potencial de ação, é isso mesmo. Essa parte do potencial de ação nós vamos falar mais para frente, mas vocês vão sentir que o epicárdio tem potenciais de ação, por exemplo, mais curtos em tempo que o endocárdio. O endocárdio tem um potencial de ação que dura mais do que quando eu coloco aqui no epicárdio. Há uma diferença de epicárdio para endocárdio. E vocês vão ver que entre epicárdio e endocárdio tem um grupo de células chamado células M, que vão ser muito importantes na repolarização. Uma coisa importante. Mas por que tanto essa história de a gente ficar sabendo epicárdio, endocárdio e companhia? Porque dá uma olhadinha no potencial de ação. Esses potenciais de ação têm que ser idênticos em cada área que você passar do coração. Sempre ativação rápida, repolarização um pouquinho mais lenta e homogênea. Aí, vocês imaginam, fica olhando para o eletro lá, vamos dizer por qualquer, se não, vamos ver que doenças dão isso, mas seja lá, qualquer tipo de patologia que aumente o tempo de um potencial de ação. Olha o eletro lá. Quer dizer, se alguma região tiver um potencial de ação com duração maior que a outra, você vai criar aí já um gradiente entre locais super importante e super arritmogênico. Quer dizer que se houver mudança na duração, eu tenho uma mudança eletrocardiográfica importante, até para baixo. Dá uma olhadinha lá no V1, como você já percebe que alguma coisa muda ali quando eu tenho potencial de ação de uma região menor que a outra. Então, nós vamos aprender isso no decorrer da aula e entender o que é isso importante. E a mesma coisa funciona se eu tiver uma queda de voltagem de potencial de ação. Olha os STs de onde vão. Quer dizer, tudo o que acontece no miócito, que altera o potencial de ação, vai reproduzir isso lá no eletrocardiograma. Então, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou mexendo nisso aqui e estou falando dessa história para a gente entender o futuro. De qualquer forma, vamos voltar para o mundo real, né? Está aqui. Bom, nós vamos falar um pouco sobre essa ativação elétrica, vamos falar de veto, potencial de ação e repolarização ventricular. Bom, aquela história que eu estou contando para vocês, se vocês pegarem aqui o livro do João Tranquese, em 1960, 50 anos atrás, quer dizer, a preocupação maior era mostrar detalhes mais até físicos, não tão fisiológicos, mas de qualquer forma era tentar uma demonstração. Isso veio mudando, veio ampliando o olhar para o eletro, nós estamos tentando sempre mudar alguma coisa, mas o que realmente chamou atenção? Nesses próximos slides eu vou mostrar para vocês o que a gente vê, o que o eletro é ferramenta na clínica, o que ele é ferramenta na doença do coração e o que mudou no decorrer desse tempo. Se vocês forem no Hospital das Clínicas, no HC aqui, vocês vão ver doenças clínicas que podem ter alguma repercussão eletrocardiográfica. Claro que as doenças neurológicas modificam repolarização agudamente no acidente vascular cerebral, numa hemorragia subaracnoide. Vocês vão ver que isso muda. Tanto as doenças pulmonares crônicas, vai haver uma baixa voltagem, tem lá um VD às vezes, doenças renais, a hipotermia, o hipotireoidismo, tudo isso na clínica tem eletros que são bastante característicos. Mas as doenças cardíacas têm algumas coisas já muito importantes. Essa patologia, a doença de Brugada, né, descrita em 92, vou voltar a falar isso, mudou um pouco o conceito. Não porque ela é muito comum, não, ela é muito rara, mas ela trouxe o estudo das canalopatias, que é uma coisa muito recente. Ela obrigou todo mundo a entender genética e canalopatia. Bom, intoxicação digital é uma coisa já passada um pouquinho, né, porque a gente vê pouco uso digital, mas a hipertrofia, a cardiopatia hipertrófica, que mata os atletas no mundo inteiro, muito mais na Europa, desculpe, nos Estados Unidos que na Europa, porque os americanos agora que estamos percebendo que tem que fazer eletro de atleta. Eles fazem só uma investigação,
clínica e não fazem eletro. Agora estão revendo os protocolos porque a Europa consegue fazer o diagnóstico da cardiopatia hipertrófica precocemente. Como? Eletrocardiograma. 90% dos eletros da cardiopatia hipertrófica são alterados desde os 10 anos de idade. Então, você pode realmente já ter esse diagnóstico muito cedo. A síndrome do QT longo, a estenose mitral, o infarto do miocárdio, onde o eletro é gold standard, os transplantes, a pericardite e a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, outra que mata atleta, né? Cujo eletro nem sempre é tão, altera em todos os eletros, tem algumas características mais sofisticadas, vocês vão ver aqui, mas que é uma deposição fibrolipídica no VD, altamente arritmogênico. Doença do nó sinusal e o Wolff. Mas isso praticamente esse trabalho foi feito há 15 anos atrás, e aí depois o Ellens, em 2004, publica uma outra lista importante das doenças familiares com base monogênica para arritmia e morte súbita. Quer dizer, isso chamou atenção. Chamou atenção por quê? Porque os atletas caem com 20 e poucos anos, né, correndo, né, em situações realmente onde indivíduos que são muito preparados, mas que às vezes alguma doença, né, onde uma falha de um canal pode levar esse indivíduo à morte súbita com coração normal. Então, cardiopatia hipertrófica, cardiopatia dilatada, QT longo, QT curto, nós vamos entender isso aqui hoje, brugada, TV polimórfica, catecolaminérgica, fibrilação, doença do nó sinusal, BAV, distrofias, quer dizer, isso foi super importante, porque ele chamou atenção para essas doenças genéticas. E o Baez de Luna, agora no último livro dele, já fez uma classificação muito legal. Quais são os padrões eletrocardiográficos de mau prognóstico? Onde eu vou ficar preocupado? Ele dividiu num grupo chamado induzidos geneticamente. Alterações dos canais iônicos sem cardiopatia estrutural aparente, as chamadas canalopatias cardíacas. QT longo, QT curto, brugada e outras, TV catecolaminérgica, polimórfica sem tipo torsar. E as cardiopatias que ele chamava de genéticas, que é essa que a gente colocou. Hipertrófica, displasia, miocárdio não compactado, que é outro que foi incluído aí, né? Essa foto é de computação do miocárdio, e outras cardiopatias dilatadas. E um grupo que ele chama de não induzida geneticamente. Disfunção sinusal, severa, bloqueio intratrial avançado, é a síndrome do Baez, é o bloqueio intratrial, bloqueio AV de segundo grau, sobrecarga ventricular esquerda em algumas situações de mau prognóstico, BAVs, Wolff, ECG de risco nos pacientes com cardiopatia isquêmica aguda e crônica, a hipotermia, aí outra novidade, síndromes da onda J. A gente chama de ponto J, mas é quando o ponto J sai do lugar, você tem uma onda J, que realmente a repolarização precoce está revisada, né? Revisitando a repolarização precoce, o próprio brugada. Alterações eletrolíticas, QT longo adquirido e marca-passo. Bom, então como é que a gente... Dá uma olhadinha aqui só para reforçar esse conceito. Talvez seja importante lembrar que a cada momento da ativação eu tenho um potencial de ação, aquilo que eu mostrei para vocês. Então, desde que a ativação sai do nó sinusal, anda pelos feixes nodais do átrio direito, você vai gerando potencial de ação. Vai para o átrio esquerdo e assim por diante. Quer dizer, quando você olha para o eletro, eu tenho certeza que eu estou aqui no átrio direito, no átrio esquerdo, estou chegando no AV, feixe de IS, estou ativando o septo, a parede livre, a porção basal, repolarizei. E vocês vejam que esses potenciais de ação são muito próximos, muito semelhantes. Um pouquinho diferentes sempre no nó sinusal e no nó AV, porque ali você tem um automatismo dado por essas células. Mas olha para isso aqui. Primeira vez que eu vou chamar a atenção para o conceito. Epicárdio, endocárdio, célula M e companhia. Tem que ativar todo mundo junto. Sincrônico. Olha aqui, rápido. Por isso que o QRS é estreito. VD e VE tem que ativar juntinhos. E depois repolarizar homogeneamente. Vocês vão ver a importância disso. Todo mundo repolariza quase ao mesmo tempo. Esse conceito é importante, porque a hora que você vai ativando o coração na repolarização, se alguma área, como por exemplo uma cicatriz de infarto, patinar, a outra vai e essa fica. Esse fenômeno, essa diferença em tempo, chama dispersão da repolarização ventricular. Isso é altamente arritmogênico. Se isso for maior que 50 milissegundos, e depois nós vamos ver no eletro como é que a gente vê isso, isso te dá um sinal que alguma área não está repolarizando direitinho. Bom, só trazendo para vocês, sistema de condução, né? Nó sinusal, feixes internodais átrio direito, Bachmann, nó átrio ventricular, IS, ramo direito, ramo esquerdo. Olha para cá. Conceito nosso, brasileiro, de sistema trifascicular. Por quê? Porque nós temos o Chagas, e a gente aprendeu muito com o Chagas, que caprichosamente ele atinge a divisão antero-superior do ramo esquerdo, mais a divisão do ramo direito. E o Chagas tem preferência por essa região. Mas a gente sabe hoje que entre a divisão antero-superior e posterior-inferior tem uma rede, que é uma rede anteromedial, né? Divisão agora médio-septal, que foi muito questionada aí na literatura mundial, mas histologicamente ela está definida. Então deixou-se de chamar M-bloqueio anterior-esquerdo, né? M-bloqueio posterior-inferior, para bloqueios divisionais do ramo esquerdo, antero-superior, posterior-inferior, anteromedial, que é realmente uma conquista no cenário clássico, que para mudar coisa em eletro é dificílimo. Bom, é só para lembrar para vocês, quer dizer, no fenômeno da ativação, para quem tem ideia do que está acontecendo nesse fenômeno da ativação, desde que você começa a estimular lá, praticamente no nó sinusal, até que você consiga atingir, né? Desde o fenômeno da diástole, até que você chega lá na sístole, você sendo que momento a momento essa ativação vai praticamente levando à formação do eletrocardiograma, e todas essas modificações dependem de todo esse fenômeno, desde a diástole, da fase 4 potencial de ação, assim vai o átrio, vai no AV, o sistema intraventricular, depois começa a ativação já no QRS, final e aí repolarização. Eu estou insistindo na sequência para que vocês entendam que quando olhar para o eletro ali, o olhar é sequencial desde o início da ativação. E aí, vamos tentar começar a rever e vamos tentar colocar aí para vocês o vetocardiograma, como é que isso funciona. Quando eu olho para ativação atrial, vejam aqui, eu sei que essa onda P é sempre monofásica, e ela tem lá embaixo o átrio direito e o átrio esquerdo. Quando cresce o átrio esquerdo, eu já sei que a onda vai ficar bimodal. Então, quando eu olho para a onda bimodal, eu já sei que foi a segunda porção da ativação do átrio que ficou maior, e a onda fica bimodal. Quando cresce o átrio direito, primeira porção que cresce, a gente também já tem essa ideia. Mas imaginem que eu vou enxergar isso espacialmente. O átrio direito sempre ativa para frente e para a direita, o átrio esquerdo para trás e para a esquerda. Então, se eu criar vetores para cada uma dessas regiões, para o átrio direito, para o átrio esquerdo, pondo uma resultante, eu gero uma alça
alça vetor-cardiográfica da ativação atrial. Vai para frente o ato direito, vai para trás o ato esquerdo. E eu vou colocar essa alça sobre a derivação anteroposterior, que é V1, que está aqui, a única direita aqui no tórax, que é positiva para frente e negativa para trás. Então a alcinha está aqui, quando ela ativa o ato direito, ela é positiva, porque V1 para frente é positivo. Quando ela ativa o ato esquerdo, ela é negativa, ela cai na negatividade de V1. Então a cara do V1 é sempre plus minus, mais menos, onde a positividade é ato direito e a negatividade é ato esquerdo. Tudo bem isso, gente? Quer dizer, toda vez que cresce o ato direito, ele não tem para onde crescer, ele tem que vir para frente e para a direita, isso fica com maior voltagem. Quando cresce o ato esquerdo, ele deixa mais negativo, que é o índice de Morris. Tudo bem? Bom, o mesmo raciocínio é feito para o sistema de condução esquerdo. Por quê? Está aqui o sistema de condução que eu comentei com vocês, e eu tenho lá a ativação do septo, sempre do septo esquerdo para o septo direito. 0 a 20 milissegundos, está lá. Que corresponderia à primeira porção do QRS, aqui uma onda Q. Depois da ativação, VD e VE ativam juntos, sincrônicos, e a resultante vai para trás e para a esquerda, porque o VE é maior que o VD, está lá. E, finalmente, as porções basais, que estão aqui para a direita, para trás, para cima. Se eu junto as pontinhas, alça vetor-cardiográfica da ativação ventricular. Isso corresponde aqui à onda Q, esse segundo vetor a essa R bem amplo, que são os ventrículos, e a porção final, a porção basal. Então essa alça já é bom ficar para vocês no espaço, quer dizer, é uma ativação espacial, que eu estou vendo aqui septo, parede livre, porção basal, e que depois nós vamos entender isso planar. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fechar isso aqui do que eu falei. Imaginem a alça que eu estou pondo no espaço, septo, parede livre, porção basal, aqui no espaço. Eu tenho dois planos elétricos. Aqui como fosse o chão, plano horizontal, direita, esquerda, frente e trás, direita, esquerda, frente e trás, derivação V1, V2, V3, V4, V5, V6. E tem o plano frontal, parede, direita, esquerda, superior e inferior. Imagine uma coisa espacial, septo, parede livre, porção basal, que eu posso colocar no plano horizontal ou posso trazer para o plano frontal. Estão entendendo? Quer dizer, está no espaço e eu vou levar para os planos. Quando eu coloco a alça de QRS, do vetorcardiograma, no plano horizontal, aqui está o septo, aqui está a parede livre, para trás e para a esquerda, o septo para frente e para a direita, e a porção basal para trás e para a direita. Né? Não tem nada para cima ou para baixo, porque aqui é plano horizontal. Mas aí eu vou olhar aqui V1, V1 vai ver o primeiro vetor de frente, R. Né? Tudo bem, eu vou voltar a isso, eu quero só que vocês entendam o conceito. R. Se eu olhar o primeiro vetor aqui, ó, V5, V6, eu vejo negatividade, o primeiro vetor está lá para frente à direita, eu estou vendo a traseira, Q. O segundo vetor está para trás e para a esquerda, então V1, V2, vem esse segundo vetor para trás, vê a traseira, S. V5, V6, vê o segundo vetor na cara aqui. O segundo vetor está na frente do V5, V6, R. Então, reforçando o começo. A hora que você traz do plano para o plano e as derivações enxergam esse fenômeno por ângulos diferentes, eles criam QRS diferentes. Tudo bem isso, gente? Porque isso é um arroz com feijão. Quer dizer, nós estamos vendo aqui, ó, no espaço. Do espaço eu ponho nos dois planos do eletrocardiograma, horizontal e frontal. E para cada momento agora, as derivações vão enxergando o septo, a parede livre e a porção basal. E aí eu crio essas derivações, nas derivações, os P's QRS diferentes. Vale o mesmo conceito para o plano frontal. Ó, o segundo vetor está aqui para a direita, para a esquerda e para baixo, D1 que está aqui enxerga com a mesma cara de V5, V6. Porque D1 está aqui, V5, V6 também. Então vejo que são parecidos de acordo com a posição que você vai enxergar. Não se preocupe, nós vamos voltar a isso já já. Então, olha lá. Para quem não entendeu, tem uma chance aí. Olha lá. Primeiro momento da ativação, septo. Está lá o septo, primeiro vetor, 0 a 20 milissegundos, sai do endocárdio do VE em direção ao endocárdio do VD. Está aqui o primeiro vetor. Tá? Segundo momento, está aqui. Parede livre, VD e VE. Resultante, para trás, para a esquerda, para baixo. Por quê? É realmente o VE maior que o VD. Eu pus aqui para ilustrar, vamos ver se vai ajudar ou atrapalhar. A ativação aqui pela medicina nuclear, esse é o VE, e esse pontinho aqui é o septo para a gente entender. Quando você ativa direitinho o ventrículo, ele contrai sincrônico aqui, tá certo? Você teria aqui o VE e o VD do lado fazendo esse mesmo movimento, os dois juntinhos, né? Imagine uma situação onde a ativação, né, encontre alguma dificuldade na condução e ative o septo, depois ative a parede lateral. Não tem sincronia. Você bate um lado e depois outro. Há uma desincronia dentro do ventrículo. E pode haver uma desincronia até desse ventrículo com o outro ventrículo, né? Interventricular. Então, é importante ver o QRS estreito e lembrar que toda vez que o QRS não está estreito, é porque eles não estão batendo ao mesmo tempo. Vamos ver isso. E aí, ativação das porções basais, o último momento da ativação. Está lá. Para cima, para a direita e para trás. Né? Vamos lá tentar lembrar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Resumindo, está aqui, vamos lá ver isso em maior aumento, devagarzinho. Preste atenção lá como a ativação vai do septo para a parede livre para a porção basal. Vejam. E em seguida, como vai formando o eletrocardiograma aqui. Primeiro vetor está lá para a direita é negativo, segundo está para baixo para a esquerda é positivo, terceiro está lá para a direita é negativo. Então, quando você tem ativação, vocês vão ver que você vai gerando o eletrocardiograma aqui, ó, septo, parede livre e porção basal. Septo, parede livre e porção basal. Vamos ver uma derivação aqui de frente, olha lá, está lá para cima o primeiro vetor Q, segundo vetor está aqui na cara dessa derivação R, terceiro está lá para a direita S. Tudo bem, gente? Dá para entender como é que a gente sai do espaço da alça para o eletrocardiograma? Vamos lá. Bom, só resumindo o que eu falei. Ativação do septo é o primeiro vetor, esquerda para direita, frente, né, sempre para frente para direita, demora 0 a 20, é a ativação septal, nesse caso essa onda Q. Segundo momento é a ativação das paredes livres, VD e VE, aqui nesse caso é este R,
40, 60. Depois o último momento é porção basal, 80, 100, para trás, direito, para cima. E finalmente, nós juntamos as pontas disso aqui, geramos aquela alça que eu mostrei para vocês, e aí a repolarização. Então, é isso que a gente resumiu até agora, para a gente lembrar o que eu queria mostrar para vocês da alça vetrocardiográfica do QRS. Bom, vamos passar para um assunto que é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que nós vamos ter que entender aqui, ó. Então, todo momento que você enxerga lá um canal, né, os canais iônicos estão presentes lá nas membranas, né, na célula, eles têm correntes, né, uma série de correntes de potássio, sódio e companhia, né, e essas correntes aqui, que no tecido constroem o potencial de ação. Então, a partir dessas correntes, praticamente você constrói o potencial de ação. E vocês já viram que o potencial de ação praticamente constrói em cada região o eletrocardiograma. Então, essa atividade que a gente está observando foi aquilo que eu mostrei para vocês, né? Vocês têm ativação passando lá, desde o início, esse é aquele fenômeno que eu mostrei, e estou reforçando a ideia que eu mostrei para vocês. Olha, ativação das regiões de epicárdio, endocárdio, célula M, parede posterior, ativam todos juntos os potenciais de ação, dando QRS estreito. Aí a repolarização é um platô bem, né, homogêneo, estão vendo lá? Né, que vai descendo realmente aqui e vai repolarizando muito próximo todas as regiões que a gente viu, tá? E eu queria inicialmente dizer para vocês que esse curso é viável porque... Por que essa conversa? Porque é assim. Por que esse conceito é fundamental? Porque se não houver uma repolarização homogênea, então vamos lá entender, né? Uma repolarização homogênea, se não houver isso, né, vocês vão ter o quê? Vejam, estou pondo um exemplo aqui do lado. Imaginem que uma região do coração, algumas regiões comecem a repolarizar com mais tempo ou com a presença de pós-potenciais porque algum tipo de canal não funcionou. Olhem para o normal, que está aqui, ó, tá lá, e olhem lá para os potenciais de ação que surgem no macilo QT longo. Isso aumenta o QT, aumenta o conceito que eu comentei para vocês de dispersão da repolarização, arritmia morte súbita. Então, vejam que o que depende da repolarização ser homogênea é porque ela é fundamental para que você não tenha nenhum fenômeno arrítmico. A hora que você tiver alguma região que não repolariza adequadamente, homogeneamente, você tem a chance de aumentar o QT e isso gerar o que eu falei para vocês, da dispersão da repolarização, e isso é altamente arritmogêneo. Tudo bem isso, gente? Porque para nós é importante. Claro, a gente sabe que quem começa o potencial de ação é o sódio e tal, aqui sódio, cálcio. Depois a primeira porção da repolarização aqui, chamada rápida, são canais já de potássio, o platô é todo de potássio, o cálcio é responsável pela contração, mas a repolarização é cálcio, potássio praticamente. Bom, aí veio essa história aqui que mudou um pouco os conceitos. O que é isso? Para todas as correntes que montam o potencial de ação, essas que são de influxo, sódio, cálcio, elas geram a primeira parte do potencial de ação, que é praticamente o momento da contração, elas são correntes de influxo. E depois tem as correntes de saída, que são basicamente ligadas ao potássio. Mas cada um dessas correntes está ligado a um gene, capaz de gerar, aí, nesse caso, uma mutação e fazer esse canal funcionar mais ou menos. Aí que estava o grande truque, né, que ninguém tinha ideia, que esses canais dependiam desses genes e que qualquer mutação no canal nessa situação ia trazer modificação no potencial de ação. Então, isso para nós foi realmente uma descoberta importante, porque se vocês olharem para este canal de sódio, cada pontinho que está aqui pode gerar, realmente, aí pode estar presente uma mutação e que vai gerar arritmia. Morte súbita. Está lá a sino de Brugada nesses vermelhinhos, está lá o QT longo, tipo 3, né? Que é o único ligado ao sódio, está lá a morte súbita infantil. Então, todas essas situações que estão nesses canais começaram a mostrar que tinham doenças dos próprios canais. E isso que mudou muito a interpretação da gente. Então, na hora de olhar para o eletrocardiograma, o que a gente foi aprendendo? Bom, a gente entendeu que ativa o átrio, tal, chega aqui, começa a ativar o ventrículo e tem tudo a ver com a entrada de sódio, cálcio e tal. Mas olha só, quando começa a repolarização, fase 1, ela tem tudo a ver com um ponto chamado J, que é exatamente esse ponto que tem que estar na altura da linha de base, né? Esse ponto J, vocês vão ver, pode subir em indivíduos normais, mas pode subir em Brugada e matar o indivíduo, né? Então você vai de um extremo de um indivíduo saudável, que tem repolarização precoce, por exemplo, ao Brugada, que levanta um ponto J e mata o indivíduo. Então o ponto J passou a ser muito estudado, por isso que eu falei para vocês das síndromes da onda J, geradas pela modificação da posição do ponto J. O ST a gente já conhece bem, que são os fenômenos que acontecem na isquemia, então a gente já sabe que essas modificações são muito importantes nas isquemias, tem tudo a ver com cálcio, potássio também. Mas tem um truque aqui, ó. Do pico da T ao final da onda T, essa medida é a dispersão transmural da repolarização ventricular. Ah, mas como é que vocês descobriram isso? Vou mostrar depois para vocês no outro slide, que esse tempo passou a ser importante para nós, porque isso aqui não pode passar de 50 milissegundos. Chegou a 70, 80, 100, aumentou a dispersão transmural, preparem-se, porque isso pode ser realmente um fenômeno que vai trazer arritmia. Então, as medidas hoje, né, são importantes, até o intervalo QT que a gente mede, tudo isso vai ser medido, vocês vão ver nas aulas, para a gente entender o que está acontecendo com a repolarização. Esse conceito que o Anzelevich, que é o cara, que é um bioengenheiro, que praticamente definiu as diferenças de epicárdio, endocárdio e célula M, o que ele mostrou para a gente? Primeiro aquilo que eu falei, epicárdio repolariza no pico da T, endocárdio no meio do caminho. Quem fecha a onda T é a célula M, mas ela tem que ter essa sequência porque o QRS tem a mesma polaridade da onda T. Se alguma coisa aconteceu lá no endocárdio, por exemplo, e ele demorou mais para repolarizar, repolarizou epicárdio, célula M, o endocárdio chegou tarde, a onda T inverte. Então, quer dizer, as mudanças de onda T, elas são ligadas à mudança na sequência de repolarização de epicárdio, célula M e endocárdio. Tá? Sei que são os conceitos mais chatos, mas são fundamentais para o resto, gente. Veja que o epicárdio tem, ó,
uma reentrância na fase 1 maior que os outros. Por que tem isso diferente? Porque ele tem mais canal de potássio e TO. E daí, né? Para nós, o que resolve? Vou explicar. O endocárdio não tem tanto, mas o epicárdio é curtinho, o endocárdio é médio e a célula M que fecha. Por isso tem essa sequência. E daí? Daí que a conversa que eu mostrei para vocês, que a dispersão do QT vai depender muito desses potenciais. Então, lembrar que dispersão significa tempos distintos da recuperação do miocárdio ventricular, ou uma repolarização chamada não uniforme. Então, esse conceito de homogeneidade, para nós, passa a ser muito importante. E outra coisa importante, você tem áreas lá repolarizando, outras que nem começaram, outra que já está lá na frente, e assim, quando você não tem repolarização homogênea, essa possibilidade, de arritmia e morte súbita é muito grande. Né? Você gera em cima de um momento que são períodos que você não pode ter contração, você gera situações importantes de modificação aí da repolarização. Mas vejam, às vezes você tem indivíduos normais, com ponto J, você olha para o eletro do indivíduo, o ponto J está lá, ó, elevado. O que ele está te mostrando? Que entre o epicárdio e o endocárdio, porque o epicárdio tem mais reentrância, porque tem mais canal ITO nessa posição, a diferença leva um gradiente elétrico e o ponto J sobe. Então está cheio de gente com ponto J um pouco elevado. Nós vamos ver até pessoas extremamente normais, como a gente já viu. Mas o que aconteceu é que, no decorrer do tempo, né, situações como a repolarização precoce, né, estão vendo aqui hoje, a gente com tranquilidade olha para esse eletro e eu digo para vocês, ó, isso aqui não é infarto agudo. Né? Por que isso não é infarto agudo, gente? Tem infarto agudo com ST de D1 a V6? Esquece, né, gente? Não tem jeito, né? Então, isso, talvez há 15 anos atrás, como foi, era um médico aqui que chegou com dor no peito, a gente ficou preocupado, fez CAT dele, não tinha nada, CAT normal. Mas hoje a gente sabe que essa coisa arredondada, né, côncava, com ponto J lá para cima, só que esse cara era médico, então nunca acontece isso, né? Sempre é só V4, V5, V6, né? E para ele tinha em tudo. Mas, de qualquer forma, isso é o fenômeno da repolarização precoce, que é um fenômeno que vocês vão aprender no decorrer das aulas, que acontece em atletas, pessoas da raça negra, pode acontecer em situações aí de desautonomia, mas normal. Isso aqui não é nada para preocupar. Mas também é EP-endo diferença? É EP-endo diferença, né? Como até a temperatura pode fazer isso na onda de Osborn, que é da hipotermia, pode levar ao ponto J. Então, tudo estava muito lindo, até que em 92, esses 3 irmãos, né, Brugada, descreveram 8 ou 10 casos de pacientes asiáticos que tinham morrido com coração normal, tinham morte súbita com coração normal, e não se achava nada, mas tinham um eletro que, de vez em quando, em V1, V2, elevava o ponto J. Quer dizer que esse eletro que vocês estão vendo aí deve ter passado na cara da gente anos, e a gente não tinha ideia do que era. Porque é um bloqueio de ramo isso, gente? É nada, bloqueio de ramo com QRS estreito. Mas olha V1, V2. É como você levantasse o ponto J assim, ó, subisse o ponto J, e ele faz aquela asa típica do Brugada. Mas raro, porém fatal. Agora que a gente sabe fazer o diagnóstico, está cheio de indivíduo aqui no Brasil, né, com CDI, que fez diagnóstico de Brugada, que é uma doença familiar, genética, em boa parte das vezes. Tá? Então, que era praticamente um achado eletrocardiográfico que a gente aprendeu, né, quando você via esse V1, V2. Mas por que é V1, V2? Olha o truque. Porque é uma doença do epicárdio de VD que tem mais canal ITO. É no epicárdio do VD, por isso que só vem V1, V2, V3 no máximo. Segundo, dá mais em homem, que tem mais canal ITO aí. Né? Então, uma descoberta rara, de uma doença raríssima, mas fatal, que fez todo mundo ficar preocupado, né, com as canalopatias. Se entender esse quadrinho, vai entender o que nós estamos falando e chega. Olha lá, epicárdio, endocárdio, célula M. O que é normal? Está aqui, a gente viu, né, o epicárdio é o primeiro, né, a repolarizar, mais curto que o endocárdio e tal. Mas, quando muda o canal ITO, você pode ter modificações nesse potencial de ação. Olha aqui embaixo. A repolarização precoce é uma diferença de gradiente só aqui de voltagem. O epicárdio tem mais canal, ou ele tem um gradiente maior que o endocárdio. Isso eleva o ponto J, mas olha aqui, ó, estão homogêneos no final, estão vendo? Eles acabam juntos. Não tem dispersão, só tem gradiente. Você vai ter um ST elevado e não tem arritmia. Tá claro isso? Olha lá, não tem diferença de um potencial para o outro. Olha para o QT longo. Aqui o potencial de ação normal, e essas regiões onde não funcionam canais, que em geral são de potássio, né? Um que é o semelhante ao Brugada, está num canal de sódio, mas você tem gradiente, tá vendo, ó, elétrico, mas, ó, dispersão, tá claro? Tem uma região repolarizando normal e alguma outra região não. Então aquele potencial de ação aumenta, o QT aumenta e isso te dá morte súbita, né? Praticamente reentrada. E finalmente o Brugada ao contrário. Por quê? Você tem aqui o potencial normal, o canal de sódio para de funcionar, quer dizer, uma mutação do canal de sódio para de funcionar, o potencial de ação desaba e você gera um grande gradiente e gera dispersão. Tá claro isso aí, gente? Então, quando você gera dispersão, aí você tem arritmia e morte súbita. Né? Então nós estamos aprendendo, né, que potencial de ação prolongado tem que ficar de olho. Né? Isso vai dar QT longo, quem sabe, lentificação da condição, alterações nas correntes iônicas no canal. Tudo isso vocês veem que agora o potencial de ação, que era a coisa mais chata para a gente estudar, passa a ser parte da nossa história aqui. Bom, para quem não entendeu nada, segunda chance. Né? Ativação, então vamos voltar lá. Ativação septal, tá lá, da direita para a esquerda. O vetor não apareceu, mas ele tinha que estar aqui, ó. Sempre da esquerda para a direita. Quer dizer que V1 enxerga esse vetor que está aqui de frente, positivo. Primeira onda no eletro é R. Eu posso dizer para vocês que o R de V1 é a despolarização do septo. Está claro para vocês isso? O septo está aqui, ó, para frente e para a direita. O V1 enxergou de frente é R. Então a primeira onda que eu vejo em V1 é R, é o septo. 0 a 20 milissegundos. Mas eu posso pôr uma derivação lá para trás, praticamente. Aqui, ó, que vai enxergar o vetor 1 de trás. Mas é o mesmo vetor 1? É o mesmo vetor 1. Só que ele viu de trás. Onda Q. Quer dizer que o R de V1 praticamente tem a mesma
representação que o Q de V5, V6. Está claro isso, gente? O vetor está aqui, eu olho de frente, septo, R. Eu olho de trás, Q. Tudo bem? Olha lá. Parede livre. Primeiro vetor estava lá, agora ele voltou, é o R. Segundo vetor está para baixo, para a esquerda e para trás. O que eu espero aqui em V1? S, concorda? É o S. Por quê? Eu estou vendo o vetor parede livre de trás. E está aqui. Então, quando eu olho para V1, eu sei que R é o septo, S é a parede livre. Tudo bem? Aí eu ponho lá V5 e V6. Eu sei que o primeiro vetor eu vi de trás. Q. Agora eu estou vendo o segundo vetor na frente de V5 e V6. Conclusão, R. Tá? O R de V5 e V6 corresponde ao S de V1 e V2. E aí, porções basais que estão para a direita para cima, que caprichosamente em V1 é quase perpendicular. Conclusão, aqui é ponto. Né? Eu não vejo que está perpendicular a V1, mas V5 e V6 enxerga. Então, o vetor está para a direita, eu estou na esquerda, eu vejo o S que está aqui. Pode dizer o seguinte, olha, V1 enxergou a ativação ventricular com um complexo QRS tipo RS. Ah, não precisa ser QRS, não. RS é um complexo QRS, onde R é o septo e S é a parede livre. V5 e V6 enxergaram a mesma ativação, né, ventricular com um complexo QRS aí, por isso que chama QRS. Só que Q é septo, R é parede livre e S é porção basal. Tudo bem, gente? Se tudo bem, a última insistência no plano horizontal. Direita, esquerda, frente e trás. Primeiro vetor para frente e para direita. Está aqui o vetor cardiograma. O que eu espero em V1, V2 aqui? R. O que eu espero em 5 e 6? Q. Esse verdinho ficou horrível, né? Está aqui R, V1, V2, Q em V5, V6. Segundo vetor está para trás e para a esquerda. V5, V6 eu vou ver positivo. V1, V2 eu vou ver negativo. É isso aí. Tudo bem? E o terceiro vetor está lá, perpendicular a V1. Olha lá. Ah, então aqui é ponto. Olha lá, aqui é ponto e lá é S. Tudo bem? Então V1 e V2 são derivações gêmeas, são a mesma cara, RS, septo, parede livre. V5 e V6 é QRS, septo, parede livre, porção basal. E V3 e V4 é pura transição. Pura transição. E o plano frontal vale o mesmo raciocínio, né? O primeiro vetor aí, nesse caso, está para cima e para a direita. Ele está sempre para a direita, pode estar para cima ou para baixo, dependendo do biotipo. Mas vamos ver aqui ele para cima. Dá onda Q em D2, DT, GF, dá sempre Q em D1. Segundo vetor está para baixo e para a esquerda, está aqui, ao redor de 60 graus. SAP, SAQRS, SAT estão por aí em média, né? Olhando para cima ou para baixo, de acordo com o biotipo ou outra patologia. Se você juntar as pontinhas, está lá, vai dar R aqui embaixo. E o terceiro vetor está lá para a direita, vai dar um Szinho. Tá? Vamos ver se roda isso aqui. Isso aqui é uma novidade, em primeira mão. Isso é um vetocardiograma 3D, que a gente conseguiu montar nesse aparelho. E ele vai mostrar tudo que a gente está falando para vocês, né? Espacialmente, porque nesse caso a gente não vai conseguir mexer com ele, a gente está conseguindo já mexer nisso. Mas vocês vejam a onda P, é a primeira alcinha que está aqui, ó, primeira alça, né? Depois ele faz a ativação do septo, ó, está aqui, ó, parede livre, porção basal aqui. O que é importante? Cada 5 cometinhas desse vale 10 milissegundos. E eu sei quando está mais rápido ou mais devagar. Ó, ele sai ativando rapidamente, ó, o septo, vai para a parede livre e atrasa lá no final. Esse caso tem um atrasinho final de condução, que eu sei que está aqui agora, ó, à direita. Isso aqui está para a esquerda, isso está para a direita. Tá? Então eu consigo ver a P, eu consigo ver o QRS e consigo ver aqui o final do QRS e a onda T. Com isso, a gente consegue enxergar isso planar. Você fala, isso resolve um monte de coisa. Porque o neto acontece tudo junto. No veto, a gente separa por momentos. Né? Nós vamos ter chance de ver isso com mais calma. Então, só para fechar, o ECG enxerga o fenômeno de ativação elétrica do coração, né? Septo, parede livre, porção basal, de ângulos diferentes, né? E derivações, são as derivações gerando complexos QRS diferentes. Essa sistematização que a gente sempre gosta de olhar, lembrar quando você olha para o plano frontal, você vai enxergar aqui, ó, parede inferior. Lembra que a VR, sempre que é positivo aqui, ó, enxerga tudo que é VD, a VL é positivo, aqui eles são negativos para baixo. Então, sempre para olhar o que está para a direita e para a esquerda, vai no AVR, vai no AVL, que isso é importante. Isso aqui é uma ressonância, para vocês entenderem como é importante a posição de V1, V2, V3, V4 na transição, V5, V6, né? Ressonância vem sendo hoje um exame extremamente importante na cardiologia, né? Então, a gente está sempre aí de olho nessas imagens, tanto no plano horizontal, olha V1, V2, também V3, V4, 5, 6, para lembrar. Lembrar só rapidamente da sequência do eletrocardiograma, sempre começar pela idade e sexo, pelo ritmo, né, gente? Sempre pelo ritmo, pela duração, para lembrar os bloqueios, quer dizer, o QRS é estreitinho, o QRS tem aqui 80 a 100 milissegundos, de repente aparece um QRS largo, esse QRS está te falando o quê? Não tem sincronismo VD com VE, tá? Quer dizer, quando você olhar para o elétrico que tem esse QRS largo, você já sabe que não houve sincronismo, né? A onda T ficou negativa, quer dizer, a repolarização está alterada, então é nessa sequência que a gente vai olhar. Depois, eu vou ver voltagem, o QRS tem 10, 15 milímetros só que a onda R, de repente tem 25 com T negativo, né? Então, terceiro caminho, voltagem, eixo, sempre saber se está para a direita ou para a esquerda. Depois, se tem ondas Qs patológicas ou complexos QS. Se viesse assim, era tudo lindo na vida, né, gente? QS em D2, D3, AVF, enxerga a parede inferior, é uma área elétrica nativa inferior, né? Mas, em geral, vem com ondas Qs patológicas. E aí, a repolarização. Essa sequência é fundamental para dar laudo, né, gente? Tem que aprender isso aqui para não ficar falando da repolarização primeiro que o ritmo, etc. Bom, resumindo, é isso que a gente passou. Vamos passar para o nosso caso clínico de hoje. Você põe o caso para mim, por favor, Ricardo? Então, qual é a ideia? Vocês estão com o traçado na mão? Tá. Isso aí. Então, vamos esquecer um pouco os diagnósticos que estão aqui embaixo e vamos tentar fazer a rotina que a gente comentou. Quer dizer, um homem de 73 anos, com um ritmo, concorda que é sinusal, não? Tudo bem? Está lá onda P,
precedendo o QRS, uma frequência relativamente boa, né? E a primeira coisa que vai chamar a atenção nessa onda P aí, né? Me chama um pouco a atenção, onda P, duração, em D2, principalmente, a gente olha sempre em D2 e V1, né? E V1 tem um aspecto que eu comentei com vocês, de mais menos, né? Olha lá. Um pouco exagerado, quer dizer, não é muito grande, mas realmente tem uma fasezinha negativa lenta e tem uma certa positividade. Eu ficaria um pouco em cima se isso aí tem realmente só um ato esquerdo ou se poderia pensar em ato direito. O D2 não ajudou para falar em ato direito. Tudo bem? Qualquer dúvida, vamos comentar aí, né, gente, para ver se vocês estão engolindo isso. Vamos lá. Aí eu vou olhar durações. Vocês notem aqui em V1 está muito claro, né? Um quadradão desses vale 200 milissegundos. Passou disso, deve ter um BAV do primeiro grau para nós. Como diretriz, 210 milissegundos é o limite. Nós temos um BAV do primeiro. Tá bom. QRS largo, todo mundo está vendo aí? QRS largo, eu preciso pensar em algum distúrbio de condução, concorda? Alguma coisa aí está fazendo esse QRS largo. Está me dando uma dica que essa sincronização de ventrículos não está muito boa. Ou alguma outra coisa justifica isso. O que vocês acham aí do plano frontal? Esse eixo normal, o que é isso? Sobrecarga esquerda eleva eixo tão alto assim, praticamente bem para cima e para a esquerda? Não. Sobrecarga esquerda vai aí a zero, pode um pouquinho mais negativo, mas sobrecarga esquerda não faz isso. Eixo acima de menos 30, bloqueio da divisão antero-superior. Tudo bem? Esse é um... E olha lá em V3, desculpe, em D3, como o S de 3 é maior que o S de 2. Há um truque para saber se isso está à esquerda ou à direita. Ó, o VDAS tem que ter o S de 3 maior que o S de 2, como está lá. Porque aí eu te digo que isso está à esquerda, tá claro? D3 está à esquerda, D2 está à direita. Então, olhando para lá, eu garanto para vocês, isso é um bloqueio da divisão antero-superior do ramo esquerdo. Tem um truque aqui que na hora que esse elétron apareceu, eu fiquei mais preocupado. Por quê? Se é um fenômeno esquerdo, quem que tem que estar muito positivo? A VL, concordam? A VL aqui é positivo, ele tinha que chegar... mas está. Mas o que me chamou a atenção é que o AVR também está. Vocês estão vendo lá? Olha para a VR e a VL. Os dois estão muito amplos. Eu falei, pô, mas como é que pode uma coisa à esquerda, um BDAS? Eu vou chegar no plano horizontal para vocês olharem. Me chamou muito a atenção o AVR. Eu falei, por que é esse negócio direito aí, né? Tem algum fenômeno direito, um atraso de condução, mas que eu não enxergo mais em lugar nenhum do elétron, concorda? É só lá no AVR que me chamou a atenção. Dá para pensar em bloqueio de ramo esquerdo? Talvez, a duração é muito grande, a cara de D1 e L sugere, não é o típico, talvez a torre lá em cima fosse melhor, né? Um atraso mais medial. Se olha para V5 e V6, talvez, com essa onda T, mas é o distúrbio de condução à esquerda, aí chama atenção. Nós ficamos imaginando se tinha sobrecarga esquerda. O que é forte para sobrecarga esquerda? Presença de ato esquerdo, né? Voltagem, tem um pouco, realmente, chamou atenção. Repolarização, tá aí, não é um extremo, mas está bem alterado, tem alguma alteração. Então, para nós ficou essa história de pensar em alguma coisa esquerda, sobrecarga de câmeras esquerdas, e uma coisa à direita, lá um AVR extremamente esquisito, né? O que mais vocês podem comentar do plano horizontal aí? O que você espera? Duas coisas. No elétron normal, não tem que subir o R em V1 para V2, para V3, para V4? Não é isso? Vamos dizer que é um elétron que não tivesse bloqueio. Desculpa. Um elétron normal. O que você espera? Se você falou que o V1 está aqui, enxergando o primeiro vetor, é R que vai crescendo de V1 para V2, para V3, para V4. É isso que eu esperava. Quando olhar para isso aí, tem um buraco aí, vocês estão vendo? Olha para o R. Tem R em V1, tem R em V2, o R de 3 diminuiu, tinha que aumentar, e sumiu em V4. Isso para nós tem cara de buraco, porque assim, tinha que ir subindo o R, estão entendendo? De repente subiu o R e caiu o R. É como se perdesse força no meio do caminho. E aí, de repente, você chega lá na esquerda, tem positividade. Mas o caminho está errado. Tem uma segunda coisa que para nós também não está legal, que chamou nossa atenção. Se isso aí é um bloqueio de ramo esquerdo, e você falou que o primeiro vetor vai da esquerda para a direita, e eu tenho que ver R em V1 na pessoa normal, quando tem bloqueio de ramo, isso é ao contrário. Porque o ramo esquerdo não se polariza primeiro, se polariza o direito. Ah, então o vetor que era para frente e para a direita vem para a esquerda. O que você espera em V1, V2 em BRE? QS, R pequeno, porque é uma anomalia da ativação do septo no BRE. Então, isso aí tem truque. TR em V1, V2 ali para nós, em bloqueio de ramo esquerdo não é habitual, porque o habitual é o contrário. Você perde essa anomalia do septo pelo bloqueio de ramo e você não vê tanto R em V1, V2. Aliás, num bloqueio de ramo esquerdo típico, você tem quase um QS, um RS pequeno de V1 a V4, pela anomalia da ativação septal. E para nós chamou a atenção essa história aí. O R presente em V1, V2, de repente desaba o R. Só mais uma coisa que chamou muita atenção para a gente, porque eletro é paciência de olhar. Olha a repolarização de V1, V2 e V3. Olha em V4, como tem uma corcovinha ali, estão vendo lá? Ele faz uma elevação, estão vendo aqui, ó? Estão vendo? Isso tem um nome, um sinal, né? Dado pelo... Essa é Cabreira, né? Acho que é Cabreira. Que um cara descreveu lá atrás, onde não tinha nem eco, né? Então o cara tinha que olhar para isso aqui e achar alguma coisa, que chama muito a atenção e é presente em áreas discinéticas. Indivíduos que tiveram infarto, né? Que é uma das coisas que a gente preocupou, porque o R caiu, que parecia uma área inativa, e que pode aparecer quando você tem infartos antigos que sobram áreas discinéticas. Quer dizer, ST supra em infarto antigo, alguma coisa foi para a parede.
Então foi toda essa nossa discussão no caminho aí, né? Que eu acho que foi importante. Veja as imagens aí de D1, de AVR, de V1, de V6. E aqui, realmente, aquela discussão que eu fiz com vocês, para pensar se tinha sobrecarga de átrio e tal. O átrio direito realmente não fiquei muito convencido. Fiquei mais convencido pelo átrio esquerdo aí, talvez, né? Pela sobrecarga esquerda, foi o que nos chamou mais atenção. E aí, Nelson, Horácio, esqueci alguma coisa nesse comentário? O que vocês acham? Fala. Essa parede inferior, além do desvio de eixo para cima e para a esquerda, parece que falta um pouquinho de R, né? T2 e 3 AVF. Essa descida é mais lenta, tem um degrauzinho na descida do QRS, que para nós sempre nos chama a atenção da possibilidade de uma área inativa. Estão vendo lá? Quer dizer, o que a gente esperava era um R um pouco mais proeminente, né? E de repente em D2 o R é bem pequenininho, tá vendo? Muito pequenininho. D3 e tem lá um pastamento inicial. As fibroses, áreas inativas, elas acabam mudando um pouco o sentido, às vezes pode ter um quebradinho lá que chama a atenção. Tudo bem? Então o Nelson chamou a atenção. Tudo bem, Nelson? Tá lá, realmente o Nelson chamou a atenção. Olha como o R é pequenininho. Olha esse quebradinho no começo. Por que você está dando tanta bola para o começo? Porque infarto é 0,30 milissegundos. É aqui que acontece. Confunde com o septo. Então você tem que ficar esperto mesmo com o 0,30 aqui, né? Que é o que ele chamou a atenção. Olha o V1 comecinho também, né? Bom, e aí? Tem uma anomalia da ativação do septo que eu comentei com vocês, tem uma certa diminuição de força, nós ficamos aí entre a área elétrica eneticamente inativa. E a história da cicatriz pós-infarto, né? Que a gente estava comentando. Será que ele foi operado? Não foi, né? Quer comentar alguma coisa, Nelson, da história do artista? Ainda bem que você botou que eu não lembrava muito bem da história. Eu não ia te deixar, não. Bem, então, como vocês estão vendo, o paciente já teve 2 infartos prévios, já com angioplastia há algum tempinho, e já tinha uma miocardiopatia isquêmica. Vem com essa história de emagrecimento e queda do estado geral. E aí, com isso, ficou um pouco mais fácil entender essa parede inferior, com aquela falta de R, aquele começo mais lento, e aquela incongruência do R que cresce de V1 para V2, desaba para V3 e V4, e tem essa repolarização, esse segmento ST que lembrava uma região aneurismática do ventrículo esquerdo, também secundária a uma isquemia. Né? É interessante olhar aqui o anátomo, a gente está vendo aqui, ó. Então está lá o aneurisma, que justifica bem o que a gente viu lá, né? Realmente havia sobrecarga de átrio e ventrículo, né? Que chamou a atenção. E, no fundo, ele tinha também sobrecargas direitas, né? Que era aquele AVR que a gente ficou. E aquele V1-V2 talvez uma certa hipertrofia também, né? Do próprio septo, né, Nelson? Vocês veem que o coração, olha o tamanho, o peso, né? 644 gramas. Então, era um ventrículo hipertrofiado. Vejam essa parede lateral, essa parede mais para trás. E esse adelgaçamento na parede anterior, correspondendo ao aneurisma, que a gente viu no eletro como aquela repolarização V4, V5 e V6. Também tá aquela coisa que vocês viram no V4 é o que chama mais atenção para lembrar de aneurisma, né? Então vejam, com isso aqui a gente fechou praticamente aí essa historinha, né? Tem causas de aneurisma, pode ser um infarto, pode ser outras coisas, mas a localização é sempre VE, podendo pegar o VD de vez em quando em 5%, complicações, como a gente já conhece, e outras possibilidades de tratamento, além da revascularização. Fala. Mas a minha lembrança é que ele era chagásico, não? Isso, perfeito. Então, além que realmente não estava ali na história. Além de tudo, esse indivíduo tinha Chagas positivo, né? Que foi uma coisa importante para a gente, porque no fundo, vocês vão receber aí esse caso a gente publicou, né? O caso foi publicado, porque ele tem associação do Chagas com essa hipertrofia de ventrículo, né? Como a gente viu, e que realmente chamou muita atenção, e é raríssima a associação do Chagas com a hipertrofia que a gente viu de septo, lá como a gente viu, que era aquele R que ficou também um pouco importante. Então, esse indivíduo tinha, olha lá, sobrecarga biatrial, tinha biventricular, aquele AVR, então, que a gente viu era realmente ligado ao VD, né? Tinha o BDAS que a gente viu, tinha área inativa, porque a gente viu perder aquele R, tinha um distúrbio uma alteração da repolarização tipo aneurisma, que a gente viu também lá, tinha um distúrbio da condução, que a gente fala BRE, mas não é a cara do BRE típico, é um distúrbio da condução interventricular, e era uma miocardiopatia dilatada isquêmica no indivíduo chagásico. Quer dizer, tinha tudo possível e imaginável. Tá bom, gente? Então, acho que era isso, obrigado. Por que essa conversa? Porque assim,